Lona RPG. O que falar desse jogo? Como eu coloquei no título, você já deve ter visto, então não vou nem fazer um mistério aqui. Mas esse jogo é um hentai. Mas calma. Antes que o fantasma da monetização venha me destruir, explodir o meu canal, me partir ao meio e me enrabar depois, eu não vou mostrar nada demais nesse vídeo. Quer dizer, eu vou tentar. E nesse caso você deve estar se perguntando, tá, mas por que você está mostrando um jogo hentai no seu canal? Bom, eu já mostrei Fienhanger, eu já mostrei vários jogos pesados pra caralho. Porém, esse jogo me surpreendeu e eu preciso falar dele. Bom, sem muita enrolação, Lona RPG, como o próprio nome diz, é um RPG de ação e sobrevivência e se passa em uma representação de Dark Fantasy da Idade Média. Você controla a personagem Lona, que é simplesmente uma camponesa que não tem uma história épica ou algo assim, mas que seu destino parece conter várias surpresas. A questão é que em algum momento a Lona decidiu se tornar uma aventureira e a sua primeira tarefa é matar uma população de ratos gigantes nos esgotos e procurar uma pessoa desaparecida. E esse provavelmente vai ser a sua primeira interação com o jogo. E é aqui onde começa o seu sofrimento. Veja bem, esse jogo é brutal. Ele é muito difícil. Ele é mais difícil do que Fienhanger. Ele faz Fienhanger parecer fácil em comparação. Sim, esse é o nível dele. A dificuldade do jogo é bem elevada e o seu foco é basicamente te fazer encontrar uma maneira de sobreviver no mundo sombrio, horrível e brutal que você está. E enquanto você não vai ter muita coisa de história principal para explorar, pelo menos no momento, o jogo é bem lotado de coisas a fazer. O sistema de combate do Lona é uma das primeiras coisas que você vai conhecer e eu tenho pena da sua alma. A Lona tem 8 teclas embaixo que você pode usar para suas habilidades, tendo mais básicas até ataques leves e pesados. E dash também. Além disso, você tem uma estamina e fazer qualquer habilidade ou qualquer coisa, na verdade, vai esgotando a sua estamina, que só pode ser restaurada descansando e às vezes se alimentando. Se você descansar, você vai aumentar a fome da heroína, e isso vai te obrigar a ficar sempre em busca de comida e escolher brigas com sabedoria. A questão é que, se você ficar com estamina baixa, a Lona vira um saco de bosta. Ela vai ficar extremamente cansada e vai simplesmente se jogar no chão e rastejar, e é nesse momento que você vai apanhar que nem uma mulher de bandido. E se você chegar nesse ponto, muito provavelmente é melhor só dar restart mesmo, porque é difícil sair dessa situação. Mas além disso, a fome não é a única coisa de survival que o jogo tem que você precisa se preocupar. Já que o elemento de simulação do jogo, sim, ele tem um elemento mais realista aí, ó, uau. E exige que você cuide da saúde física e mental geral da Luna. Isso é representado pelo seu humor. Você pode ficar suja e aí você vai precisar tomar banho, você pode receber feridas que demoram muito para cicatrizar, e você pode entrar em alguns estados de mente que não são muito proveitosos para a Luna. Você pode até mesmo ficar traumatizada com alguma coisa. E esses eventos podem influenciar na personalidade da Luna. Por exemplo, a Luna pode ficar corajosa, tímida ou safada e ajustar as estatísticas dela. Porque o jogo também tem um sistema de níveis, onde não tem exatamente classes, pelo menos no início, mas você tem várias habilidades e características para upar e colocar seus pontinhos nelas. Por exemplo, você tem combate, que aumenta o seu ataque físico e também é usado para aumentar o seu dano no geral. Você tem Scoutcraft, que é um bagulho meio explorador, meio escoteiro de saber se esconder nos matos e tudo mais, para basicamente virar uma batedora stealth. Você tem Sabedoria, que aumenta o dano mágico da Lona e também aumenta o preço de venda de itens, destrava alguns diálogos adicionais durante quests e aumenta o spawn de ervas em algumas áreas. Ervas medicinais, no caso. Você tem Survival, que aumenta suas chances de desarmar armadilhas e aumenta o dano das suas armadilhas. Também abaixa a porcentagem de chance de encontrar inimigos enquanto você está viajando pelo mundo, e você vai encontrar mais comida em áreas abertas, além de drops de carne de animais. E também é útil para resistência contra dano mágico.
E por fim tem Constituição, que aumenta a sua vida máxima, sua estamina, seu vigor, sua capacidade de peso e também a quantidade de dano sexual que a personagem inflige. E eu já falo sobre isso. E sobre isso, você deve ter percebido que até agora eu não mencionei nada de hentai, embora esse jogo seja um. E essa é a mágica de Lona RPG. Esse jogo é bom, mesmo sendo um hentai, o que não faz muito sentido. Mas ele é genuinamente um RPG bom e funcional. E se você tirasse a parte mais 18 dele, ele continuaria sendo um jogo essencialmente muito bom. Isso me deixou muito curioso quando eu tava jogando o jogo. Porque ele, embora ele seja extremamente pesado, perturbador e faz o Fear parecer um jogo de criança, ele fundamentalmente é um jogo muito bom e bem feito. E nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas deixa eu explicar um pouco mais sobre os status básicos do jogo. Afinal, é um RPG. Então você tem vários fatores aqui que podem afetar a sua gameplay. Você tem seu HP, quando vai pra 0 você morre, obviamente. Você tem estamina, que é extremamente importante, já que quando você chegar em 0 você vai simplesmente cair no chão e ficar em defesa. E tudo que você faz basicamente consome estamina, então é muito importante você se preocupar com esse status. Comida, que é o quanto de fome e bem alimentada a Lona está. Quando ele chega em 0, você fica morrendo de fome, o que vai causar dano quando você tá dormindo. E quando você dorme, você consome essa barra para recuperar sua vida e estamina. Bem interessante. Aí temos ataque e defesa padrão. Temos sexy, que é a quantidade de quão atraente e sensual a Lona é. E geralmente esse status é usado para prostituição e também aumenta a quantidade de dinheiro quando você vai trabalhar como dançarina. Fraqueza, que é a quantidade de quão fraca a Lona parece, onde basicamente a maior parte dos NPCs masculinos tem um limiar onde eles vão lhe atacar se você tiver muito alta. É basicamente o quão vulnerável a Lona está. E como funciona isso? Vou explicar um pouquinho melhor para não ficar tão feio na fita assim. Quando a Lona é muito sexy, isso aumenta a chance dos inimigos se aproximarem da Lona sem estarem com suas armas sacadas para simplesmente matar e roubar ela, mas simplesmente com a intenção de... E isso pode ser proveitoso para a Lona, porque isso pode mudar a situação pro benefício dela. Por exemplo, se você estiver lutando contra goblins arqueiros, se a Lona aparecer uma garotinha indefesa, os arqueiros vão ficar mais corajosos e vão possivelmente até mesmo tentar se aproximar no corpo a corpo. E se ela parecer muito fraca, os inimigos vão simplesmente se aproximar dela sem cuidado nenhum e só vão voltar pro modo ofensivo se eles perderem vida suficiente. E bom, tem até as builds chamadas build sucubus, que você basicamente puxa os inimigos para perto de você, ao invés de ter que ir lá matar eles. E de maneira inversa, se você estiver sendo atacada por inimigos fracos e não quiser que eles enchem o seu saco, se você tiver 0 de fraqueza, os inimigos geralmente vão fugir de você. Às vezes, mesmo depois deles estarem te atacando. E bom, a fraqueza é um status que vai aumentando quando a Lona está suja, ferida ou até mesmo pelada. E ele diminui quando você está segurando armas de alto nível e usando armadura. Se você tiver com uma fraqueza muito alta, você também destrava a opção de implorar, que é basicamente a Lona virando uma mendiga e pedindo comida em uma situação crítica no meio das ruas, por exemplo. E sim, esse jogo vai muito longe nessa parada. Bom, e nós também temos moral, que não representa moral que nós temos na vida real, mas sim quão boa de uma cidadã a Lona está sendo. Por exemplo, se você resgata mulheres inocentes que foram capturadas ou pessoas refugiadas, a moral da Lona aumenta, e as quests também te dão moral completando elas. Se você tiver com a moral baixa, os guardas e soldados vão se tornar OX, e sempre que você passar pelos portões da cidade, você vai levar umas porradas. E também temos o humor, que é a felicidade da Lona. Ela vai de menos 100 até 100. Quanto menos você tá, mais chance você vai ter de sofrer do debuff deprimida. Quando você tá com humor alto, você vai ter o buff happy, que é o feliz. E também tem alguns traits, algumas skills que você pode adquirir e podem mudar essas coisas. Por exemplo, se você tiver o traço pessimista, o debuff deprimida vira algo até bom. E se você tiver com um traço, por exemplo, masoquista, você tomar dano também se torna algo relativamente menos pior. E o humor da Lona aumenta enquanto ela tá tomando banho, dormindo ou comendo comidas gostosas. Ela é gente que nem a gente. E surpreendentemente, o mundo de Lona RPG também é muito vasto e completamente
open world. Existe um continente inteiro com alguns pontos de interesse a serem explorados, onde você começa na cidade de Nowhere, que é uma cidade repleta de refugiados, já que antes do jogo começar, a cidade de Sybaris, que é a cidade que inclusive a Lona nasceu, tiveram que evacuar, já que uma catástrofe, um cataclisma, caiu na cidade e, bom, muita coisa aconteceu. Sybaris agora é basicamente um lar de apóstolos do Berserk, e Nowhere é a cidade onde as pessoas se refugiaram e a situação não está muito boa. Bom, e também temos a Fortaleza da Perdição e Pirates Bane, que são lugares que não é muito bom você ir no começo do jogo. E um pouco distante da Terra tem a ilha de Fistopia, que sim, é uma ilha de homens-peixe. E bom, esse mundo inteiro de Lona não é muito agradável. A Lona começa como uma garota inocente que quer viver uma vida boa e honesta, mas o mundo inteiro torna isso muito difícil. É um lugar horrível, escuro e repleto de pessoas malignas, e todos os dias você basicamente luta pra ver ela sobreviver. A história do jogo é bem interessante, ela não é aquele arco gigantesco que alguns RPGs têm, mas eu considero a força do jogo no que diz respeito à história, que é basicamente um Berserk, mas você é uma figurante, mulher e todo mundo é tarado. Esse é um bom resumo do jogo. E eu tentei investir muito pra ajudar a Luna a sobreviver a cada dia, pra que ela pudesse viver melhor e talvez ver o dia onde as coisas vão melhorar pra ela. A história tem consequências bem perturbadoras para as coisas que você faz, e ver ela reagir da maneira que ela reage pode ser até doloroso, emotional damage. Afinal, você cria certo afeto pela Luna porque você vê ela como aquela garota que tem muito a aprender e que pode se tornar uma guerreira lendária, e tudo depende de você. O destino dela está em suas mãos. E nas mãos da sua habilidade também, né? Convenhamos. E outra coisa que me chama muita atenção no jogo é o estilo de arte que Lona tem. Os sprites do jogo são lindos de maravilhosos, eu acho muito bem feito, principalmente as cidades, as dungeons, tudo é bem sombrio, tudo tem aquele olhar meio caído, tudo parece ser literalmente o fim do mundo, característico, sei lá, tirado do próprio Berserk. Mas além disso, você tem retratos dos personagens que são lindos, e você também tem as artes para cenas hentai, que também são muito bonitas, apesar de serem mais perturbadoras. Mas tá bom, vamos falar do que vocês realmente querem saber. Eu sei, vocês são uns perturbados do caralho. Vamos falar sobre o hentai do jogo. Olha, ele é bizarro, no mínimo. O que acontece? Lona, ela pode se prostituir, sim. Tem as builds súcubos, sim, mas boa parte do caso, quando acontece as cenas hentai, é algum inimigo que derruba a Lona e começa a literalmente arrancar as roupas dela. E é por isso que eu deixei esse aviso no começo do vídeo. Mas eu recomendo que você não leve muito a sério, afinal é um jogo, é só um desenho, e é basicamente um jogo hentai, ele é feito pra isso. Então quando você desconecta ele da realidade, não parece tão ruim assim. Quer dizer, continua sendo ruim, mas não é o primeiro jogo que traz esse tema que eu falo aqui no canal. E muita coisa ruim pode acontecer com a Lona. Ela pode ser forçada a se prostituir, mas em defesa do jogo, na maior parte dos jogos como esse, você vê a personagem acabando gostando disso de certa forma. E esse não é o caso aqui. A menos que você realmente faça uma build pra isso, a Lona sempre está muito desconfortável o tempo todo. Isso parece piorar a situação, mas na verdade ele mantém um pé no chão, já que o jogo aqui faz você se conectar com ela e gostar dela como personagem. E quando você vê ela caindo em uma situação terrível como essas, você realmente quer tirar ela de lá e salvar ela. Por exemplo, em uma missão eu fui resgatar algumas mulheres que estavam se escondendo de goblins que atacaram a carruagem delas. Então eu tentei resgatá-las, mas infelizmente eu fui cercado, tomei porrada e os goblins começaram a arrancar minhas roupas. E a próxima cena é exatamente o que você pode imaginar que aconteceu. Ah, mas não só isso, eles ainda enfiaram os palitos, uns espetos, nas partes íntimas da Lona, digamos assim. Mas não só isso, depois disso tudo, a Lona é sequestrada e levada para um esconderijo de goblins, onde ela é usada para reprodução. Isso mesmo. E você ainda tem o controle da Luna, e você pode tentar fugir, mas frequentemente isso aqui seria um game over. E bom, ela ainda é forçada a comer umas misturas estranhas, já que os goblins querem manter ela viva para poderem ficar criando novos goblins dela. E sim, o jogo tem essa questão de gravidez, principalmente de outras raças monstruosas, e você pode até mesmo vender o bebê ou fazer um aborto. Só fica pior quanto mais eu falo.
O que acontece? Você pode vender os bebês e, se você fizer tudo certinho, você destrava uma opção chamada Renascimento, onde a Lona vai voltar com uma mexiça e essas formas geralmente são mais poderosas e têm poderes únicos, e um delas é inclusive voltar como uma apóstolo. Sim, esse jogo tem muita inspiração em Berserk, com poderes incrivelmente incríveis. Mas bem, voltando à situação, enquanto tudo isso estava acontecendo e a Lona estava presa em uma cela, sendo engravidada por goblins e sem esperança de vida, mesmo esse jogo sendo um hentai, eu não tava nem um pouco feliz com essa cena. Eu tava desesperado enquanto isso tudo tava acontecendo. Eu tava literalmente lutando o mais rápido que eu podia para apertar os botões e tentar sair, para evitar que ela tivesse esse destino. E eu acho que isso é um ponto interessante do jogo, que você gosta da Lona, você não quer ver ela se dando mal, afinal ela é basicamente a sua representação ali dentro. Então até mesmo essa parte de hentai do jogo não tem a vibe sexy, por assim dizer. Mesmo que você seja meio psicopata, e no caso, sei lá, o jogo tá aí, você joga se você quiser. Então sim, essa é a parte pesada do jogo. Grande parte do conteúdo sexual não é consensual, principalmente se a Lona ficar sem energia, ela vai cair no chão e só consegue engatinhar. E os inimigos podem aproveitar essa oportunidade para abusar dela, escravizar ela ou até torturá-la. E nem sempre o jogo termina nesses casos, porque você ainda pode ter a chance de escapar dessa sua escravidão, prisão, após as cenas acontecerem. As cenas hentai são animadas com sprites, CGs, e algumas cenas são feitas de maneira rudimentar, e o jogo também conta com alguns fetiches obrigatórios, mas alguns outros podem ser desativados. Por exemplo, Sketch e Golden Shower, por exemplo, são desativados por padrão. E se eu precisasse definir esse jogo, eu diria que o mundo tá cheio de pessoas gananciosas, pessoas lascivas, pessoas cruéis, e no meio de todos esses vícios humanos nojentos está a Lona, a protagonista do nosso RPG erótico hardcore. E você tem que sobreviver em um lugar onde todo mundo só pensa em si mesmo, e em meio à crueldade, rios de sangue e putaria sem fim. Em outras palavras, esse jogo aqui é Goblin Slayer, mas você é uma figurante. Ah, e já que eu falei de Goblin Slayer, uma coisa válida de citar é que esse jogo tem muitas referências. Inclusive, o próprio Goblin Slayer tem um personagem aqui que é uma homenagem a ele, por exemplo. Temos a homenagem aos apóstolos, inclusive a própria espada do Guts está no jogo, e ela é muito forte, e muitas outras referências são interessantes. Os personagens do jogo são legais, isso que é o bom. E você pode recrutar vários para poder fazer uma party que vai te ajudar a sobreviver. E bom, esse jogo tem muita coisa a se fazer, muita mesmo. Desde se aventurar nos esgotos, a fazer várias builds, armadilhas para pegar inimigos, assaltar bancos, por exemplo, e até mesmo fugir depois de ser escravizada por goblins ou piratas ou qualquer coisa desse tipo. E eu acho que isso que faz esse jogo ser tão único, apesar de ser perturbador. A quantidade de coisas que você pode fazer e o quão extremo esse jogo consegue ir é até intrigante. E você nunca sabe o que esperar, mas eu lhe garanto que esse jogo, apesar de tudo, é muito bom. E eu precisava falar dele, e bom, eu acho que aqui é um bom jeito de finalizar o vídeo. Afinal, você já sabe do leve, do pesado, e agora é a sua vez de, se você quiser, ir se arriscar e jogar, e lhe desejo boa sorte. E bom, Lona RPG ainda tá no beta, tá sendo desenvolvido por uma equipe pequena, mas ele tem muita qualidade. E se você não se importa tanto com jogos pesados, ou é extremamente fã de Fiendhunger, mas queria uma experiência um pouco mais 18, quer dizer, um pouco ainda mais 18, né, digamos assim, Lona RPG é uma boa escolha pra você. E eu vou terminar o vídeo por aqui, antes que o fantasma da desmonetização venha na minha casa e me mate. Então, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o seu like, comenta para me dar aquele apoio, e eu quero ver as discussões nos comentários realmente sobre esse jogo e se eu passei alguns limites aqui. Mas de toda forma, muito obrigado e falou! Pera, que é isso? Não, pera aí! Brincadeira, não vou postar não!